Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. É isso aí. E para situar quem nos acompanha, hoje é dia 24 de abril de 2026. E, bom, a pergunta central da nossa imersão de hoje é bem direta. Quantas noites em claro custa a tal da renda passiva? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Exato. Porque existe aquele mito clássico, a ideia de que investir no mercado imobiliário é só comprar o ativo, cruzar os braços, sentar na praia e ficar lá. Só esperando o dinheiro cair na conta todo mês. Pois é, mas se olharmos bem de perto os relatórios gerenciais de março de 3 gigantes desse mercado, a história muda completamente. Muda e muito. Sim. Estamos falando do BRCO11, do MCCI11 e do SNCI11. E o que vamos descobrir é que para esse dinheiro chegar limpo na conta, tem muita coisa rolando. Muita mesmo. Tem gente assumindo canteiro de obras no meio do Piauí. Travando negociações de 10 anos na Bahia. E brigando por centavos, literalmente, contra a inflação global. O mercado financeiro criou essa aura quase romântica em torno da renda passiva, sabe? Uma ilusão quase. Sim, mas os documentos que vamos destrinchar hoje provam que os bastidores são, na verdade, de uma atividade incessante. É suor puro. É. E o interessante de analisar essa trinca de fundos, especificamente nessa ordem, é que a gente consegue montar um quebra-cabeça completo do setor. Perfeito. Nós vamos sair do concreto e do asfalto dos galpões logísticos. Que é o mundo palpável, né? Exato. Depois vamos passar para as planilhas de crédito de altíssimo padrão, aquelas que financiam os prédios de luxo. E aí, vamos terminar o episódio onde? Direto nas trincheiras. Na lama mesmo. Vendo como se faz a recuperação de um crédito quando a construtora quebra e o projeto desmorona inteiro. Certo, vamos empacotar isso começando pelo mundo físico. O tijolo real. Vamos olhar para o BRCO11, o Bresco Logística. Excelente ponto de partida. E para dar uma dimensão da escala dessa operação para nossa audiência, estamos falando de um portfólio de 14 propriedades gigantescas. É muito metro quadrado. Demais. A receita anual desse fundo passa dos 210 milhões de reais. Um absurdo de caixa. E a distribuição de dividendos anunciada agora, no mês de março de 2026, foi de 92 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,6%. São números formidáveis para o setor logístico. Mas, lendo o relatório, o que realmente salta aos olhos não é só o tamanho da operação. É a geografia, não é? Exatamente. 71% do portfólio foca no que a indústria chama de last mile. A famosa última milha. Isso. E quase 23% de toda a área alocável do fundo está num raio de apenas 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Mas vem cá, por que esse raio tão específico de 25 quilômetros é tipo a galinha dos ovos de ouro do mercado logístico? Bom, se conectarmos isso à forma como consumimos hoje em dia, a resposta fica muito clara. A última milha é historicamente a etapa mais crítica. E mais cara também, certo? Disparada a mais cara de toda a cadeia de suprimentos. É aquele trecho finalzinho, sabe? Do centro de distribuição até a porta de quem comprou lá na internet. E por que São Paulo faz tanta diferença? Porque São Paulo é simplesmente o maior polo consumidor da América do Sul. Então, estar num raio de 25 quilômetros desse centro significa reduzir absurdamente o custo com combustível. Com pedágio, manutenção de frota. Exato. E principalmente com o tempo. O tempo hoje é a métrica principal. As empresas de e-commerce prometem entregas no mesmo dia. Ou no dia seguinte, né? A gente ficou muito mal acostumado. Pois é. E para um algoritmo de roteirização dessas empresas funcionar e dar lucro, o galpão não pode estar a 100 quilômetros de distância. Ele tem que estar colado na malha urbana. Precisa estar grudado nela. É por isso que inquilinos gigantes aceitam pagar um prêmio. Eles pagam um aluguel bem mais caro por esses espaços estratégicos. Então o valor não está apenas na estrutura física do tijolo. Não mesmo. Está na margem de lucro que essa localização salva lá no custo final do frete. O tijolo acaba economizando o pneu do caminhão, no final das contas. Mas, vamos ser céticos aqui por um segundo. Vamos lá. Acompanhando o balanço deles, tem um número que pisca em amarelo no painel. O BRC11 reportou uma taxa de vacância física de 11%.
É um número que chama atenção. Ou seja, 11% dos espaços estão completamente vazios. E, pensando numa analogia simples do dia a dia, é como ter quartos de hóspedes ociosos que geram despesas com seguro IPTU numa casa gigante. Nossa, essa analogia é cirúrgica. Eles não geram um único centavo de renda, mas a conta de luz e a manutenção chegam religiosamente todo mês. Uma vacância na casa dos 2 dígitos não é motivo para quem investe começar a perder o sono. É uma leitura inteligentíssima. E a analogia dos quartos de hóspedes se aplica perfeitamente. Um espaço vazio não é uma coisa neutra, ele destrói o caixa do fundo. Porque os custos não param, né? Exato. O próprio relatório lista nominalmente as despesas com seguro e IPTU que estão corroendo parte da receita nesses imóveis vagos. Mas tem um porém aí. Tem. É aqui que precisamos separar o que é um abandono estrutural de um galpão. Aquele que ninguém quer alugar de jeito nenhum. Isso. Separar isso do que é uma vacância de transição. A gestão detalha bem que esses espaços vazios estão concentrados no Bresco Embu e no Bresco Resende. Ah, o caso de Resende. Ele explica muita coisa, não é? Explica tudo. Porque esse ativo foi recém-entregue agora, no exato mês de março de 2026. Logo após o fim de um contrato longo que eles tinham antes. Exatamente. O inquilino antigo saiu, o fundo precisou entrar lá, reformar, adequar o espaço. A devolução oficial da chave acabou de acontecer. Então não é um galpão caindo aos pedaços no meio do nada. De forma alguma. É um período perfeitamente normal de troca de chaves. E a equipe já reporta conversas em estágio avançado para ocupar esses metros quadrados rapidamente. E por falar em assinar contratos e ocupar espaços, o relatório mostra que a gestão suou a camisa lá na Bahia, né? O grande trunfo do mês foi a renovação no imóvel Bresco Simões Filho. Sim, e esse caso é um melhor exemplo prático de como a renda não tem absolutamente nada de passiva. O fundo fechou uma negociação gigantesca com a rede Pague Menos. Eles conseguiram manter o inquilino, que já é ótimo. Não só mantiveram, como prorrogaram o contrato por mais 10 anos. Isso firma um compromisso bizarro que vai até abril de 2036. E o mais impressionante foi o que aconteceu com o valor da locação. O aluguel não foi só corrigido pela inflação. Ele teve um aumento real de 9,1%. E o índice de reajuste daqui para frente passou a ser o IPCA. Um golaço da gestão. Mas me tira uma dúvida. Por que uma empresa gigantesca com o poder de barganha da Pague Menos aceita se trancar num contrato de 10 anos pagando ainda mais caro? Não seria muito mais fácil para ele, sei lá, ameaçarem sair e irem para um galpão mais barato na rua de trás? Excelente ponto. É aí que entra o famoso custo de mudança. Que deve ser altíssimo, imagino. É astronômico. Pensa numa operação logística de alta complexidade. Desmontar um centro de distribuição farmacêutico não é só empacotar caixa de remédio. Tem toda uma regulação, né? Exato. Tem controle de temperatura milimétrico, licenças sanitárias específicas do município do estado, um maquinário de triagem super pesado. Mover tudo isso para outro endereço deve ser um pesadelo logístico. Custa uma fortuna e o pior, paralisar as operações de centenas de lojas por semanas. A gestão do BRC11 sabe muito bem disso. Eles têm a faca e o queijo na mão. Eles sabem que o imóvel atende perfeitamente àquela operação complexa do inquilino. Então a negociação é dura na mesa, mas acaba sendo muito racional para os dois lados. Ao cravar esse IPCA mais 9,1% de aumento real, a gestão praticamente blinda o poder de compra dos dividendos contra a inflação para toda a próxima década. Exato. É um trabalho de trincheira invisível que garante que os tais 9,6% de dividend yield continuem caindo na conta de forma redondinha, previsível. Bom, nós vimos que o alicerce do BRCA 11 é ter empresas sólidas pagando aluguel do concreto em dia. O tijolo gerando caixa. Mas e quem financiou esse concreto todo lá no início da cadeia? É aí que a nossa imersão vira a página para o outro lado da moeda. Os fundos que não compram o tijolo físico, mas compram a dívida que ergueu aquele tijolo. Os famosos fundos de papel. Exato. Vamos mergulhar no MCIC11 da Mauá Capital. O número de manchete desse relatório de março de 2026 é de dar inveja. Eles reportaram R$1 exatos distribuído por cota. Não, um número fortíssimo. E uma taxa de 100% de adimplência na carteira.
Ou seja, 0 atrasos, 0 calotes em toda a cesta de certificados de recebíveis imobiliários, os nossos conhecidos CRIs. O que é fascinante aqui é como o MCIC11 consegue manter a carteira tão limpa, tão impecável. E, ao mesmo tempo, eles continuam originando dívidas novas com muita agressividade. Eles não estão apenas sentados em cima do caixa esperando, né? De jeito nenhum. O relatório detalha um investimento novo de 33,8 milhões de reais feito agora, nesse mês de março. O foco foi num ativo chamado CRI Lux. CRI Lux. E a remuneração acordada foi de CDI mais 3,00% ao ano. Para onde foi todo esse dinheiro pesado? Foi direto para o desenvolvimento de um projeto residencial de altíssimo padrão na Vila Nova Conceição, lá em São Paulo. Que é um dos metros quadrados mais caros e cobiçados do país, sem dúvida. Disparado. Mas, peraí, CDI mais 3% é uma taxa bem atrativa, claro, mas estamos falando de financiar a construção de um prédio do zero. Um risco de desenvolvimento clássico. E se a construtora, lá na Vila Nova Conceição, quebrar no meio do caminho? O relatório fala muito sobre as garantias, e eles usam um termo técnico que soa bem pesado. A tal da alienação fiduciária do imóvel. É o termo mágico do setor imobiliário. Pois é. Para quem não respira o jargão da Faria Lima todo santo dia, qual é a diferença mecânica, na prática, disso para uma hipoteca comum? Aquela de filme americano, sabe? A diferença é simplesmente brutal. E é exatamente isso que salva o fundo num cenário de desastre. Numa hipoteca antiga, se o devedor para de pagar, o imóvel ainda está no nome dele. Ah, a propriedade ainda é de quem está devendo. Isso. E aí o credor, o fundo, precisa entrar numa briga judicial longa. Aquilo que pode levar anos, décadas às vezes. Só para conseguir provar a dívida e tentar leiloar o bem? Exato. Uma dor de cabeça imensa. Mas na alienação fiduciária, a lógica se inverte por completo. A propriedade legal, o documento do imóvel no cartório já fica no nome do fundo desde o dia 1 do contrato. Então o devedor tem o quê, na verdade? Ele só tem a posse direta para construir e usar o espaço. Se ele der um calote, o processo de retomada pelo fundo é extrajudicial, é infinitamente mais rápido. Eles executam isso direto via cartório sem depender de juiz. Exatamente. O fundo desenha a operação toda de uma forma que o valor dessa garantia no cartório valha muito mais do que o dinheiro que foi emprestado. Entendi. Então, eles conseguem capturar o prêmio alto de um empreendimento de luxo, mas com cinto de segurança jurídico feito de titânio. É meio que a arte de manter os motores em potência máxima, mas navegando em águas calmas. Essa é a definição perfeita. É risco alto, mitigado por uma garantia de ferro. Mas tem uma coisa sobre essas águas calmas do MCI 11 que merece um belo questionamento. Eu fiquei intrigada lendo o relatório. O que te chamou a atenção? Eles têm uma política bem rígida de manter a distribuição travada, o chamado guidance, que fica entre 90 centavos e R$1 por cota durante o semestre inteirinho. Sim, eles são bem conservadores com repasse. Parece que o fundo funciona como um amortecedor de carro de luxo, sabe? Projetado milimetricamente para que o passageiro no banco de trás não sinta nenhum dos buracos na estrada. A gestão foca na estabilidade absoluta. Só que a matemática do mês revela um detalhe. O fundo gerou, de fato, um lucro líquido de R$1,13 por cota, e eles distribuíram apenas R$1. Retiveram 22 centavos acumulados na reserva deles. Isso. Sendo advogado do diabo aqui, por que reter esse dinheiro todo? Quem investe não poderia olhar para isso e dizer ei, a gestão está segurando meu lucro, me repassa esse R$1,13 e deixa que eu mesmo guardo num cofre para amortecer as minhas contas. É um questionamento perfeitamente válido. É uma das coisas mais debatidas no mercado de fundos de papel. Por que a gestão atua meio que como uma babá do fluxo de caixa? Exato, por que não soltar logo o dinheiro? A resposta profunda está na psicologia do mercado financeiro e no perfil comportamental de quem investe nesse tipo específico de ativo de renda. O aspecto psicológico manda muito, né? Manda em tudo. Imagina se o MCI 11 repassasse R$1,13 neste mês. Todo mundo fica feliz. E aí no mês que vem o que acontece? Exato. Se no mês seguinte a inflação vem negativa, ou algum pagamento gigante de um CRI atrasa só uns 3 dias e vira um mês, a distribuição poderia despencar de gramos para 80 centavos. Uma queda brusca.
E no mercado de capitais? No mercado de capitais, quando o dividendo cai bruscamente 30% de um mês para o outro, as pessoas entram em pânico absoluto. Começam a vender tudo. Sim, cotistas vendem o ativo a mercado num desespero, o preço da cotação despenca na bolsa de valores e o patrimônio do fundo sofre um golpe duríssimo. Então, ao segurar esses 22 centavos, o fundo, na verdade, cria uma represa financeira. Perfeito. Se chover menos no mês que vem, metaforicamente falando, eles abrem a comporta da reserva e completam o fluxo até chegar naquele R$ 1 prometido. Entendi. E essa previsibilidade institucional é o que atrai grandes volumes de capital institucional e mantém a cotação super estável no mercado secundário. Exatamente. O investidor médio prefere dormir tranquilo, sabendo o número exato que vai cair lá na conta dele. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O MCCI 11 está voando em céu de brigadeiro, acumulando reservas poupudas e com 0 calotes na praça. Tudo funcionando como um relógio. Mas a economia real não é um laboratório isolado e perfeitinho, né? O que acontece quando o amortecedor quebra de vez? A represa seca e a equipe gestora precisa literalmente colocar o capacete de obras e ir para a lama no meio de uma tempestade financeira. Aí o bicho pega. É exatamente esse o estudo de caso do nosso terceiro e último relatório, o SNCI 11, o Suno Recebíveis. Esse caso é de tirar o fôlego. E para entender o grau de dificuldade gigantesco que a equipe do SNCI 11 enfrentou agora em março de 2026, o relatório faz questão de pintar o cenário macroeconômico global primeiro. E o quadro que eles pintam não é nada bonito, convenhamos. É assustador, na verdade. Tivemos uma escalada brutal nas tensões lá no Oriente Médio, que culminou no fechamento temporário do Estreito de Hormuz. Isso não é só geopolítica distante que a gente assiste na TV. Isso é economia de impacto imediato e profundo. Total. O Estreito de Hormuz é uma das maiores vias de escoamento de petróleo do planeta. Com a rota bloqueada do nada, as frotas de navios precisam dar voltas imensas. O que faz o preço do frete marítimo global explodir quase da noite para o dia. E o barril de petróleo rompeu a marca dos $100 fácil. Isso injeta inflação instantânea na veia da economia global. O relatório até cita uns dados econômicos muito curiosos para mostrar o tamanho real desse efeito cascata. Aquela parte das eleições americanas, certo? Isso. O aumento do custo de vida e principalmente o preço da gasolina nos Estados Unidos fez com que a aprovação do Donald Trump caísse diretamente nas pesquisas de opinião locais. E veja bem, não é uma questão partidária ou política aqui. Claro que não. É puramente o bolso do consumidor reagindo à inflação descontrolada. É um dado econômico nu e cru. Exato. É o famoso efeito borboleta do dinheiro em ação. O navio trava no Oriente Médio, o preço na bomba de combustível sobe assustadoramente em Chicago. E a taxa de juros sofre as consequências aqui no Brasil, do outro lado do mundo, porque com esse caos inflacionário lá fora, o nosso Banco Central precisa pisar com os 2 pés no freio de mão para conter os preços internos. Inevitável. O mercado já ajustou fortemente as projeções. Eles estão estimando que a taxa Selic terminal vai ficar engessada lá nos 10,75% ao ano. E travada nisso até o final de 2027, pelo menos. O dinheiro vai continuar muito, muito caro por muito tempo no nosso mercado. E para as construtoras, que são as empresas que pegam esse dinheiro emprestado lá nos CRIs, isso é um sufoco absoluto. O custo da obra dispara. Mas o que me surpreendeu foi que no meio desse fogo cruzado todo, o SNCI 11 conseguiu manter a distribuição em R$ 1 por cota de forma bem resiliente. Foi um feito e tanto da gestão. E eles fizeram uma manobra tática no balanço que me chamou muita atenção. Eles simplesmente zeraram a alavancagem do fundo. Do nada. É uma aula magna de gestão defensiva. Para quem não está familiarizado, alavancagem no jargão do mercado é basicamente tomar dinheiro emprestado de terceiros para tentar multiplicar seus próprios ganhos. Funciona maravilhosamente bem quando os juros estão baixinhos e o mar tá calmo. Mas quando o cenário global fica totalmente imprevisível e os juros sobem com força, essa dívida vira uma âncora pesadíssima que puxa o fundo para o fundo do mar. E o SNCI 11 percebeu logo a virada do vento. O relatório mostra que eles fizeram um pré-pagamento gigantesco, de mais de 12 milhões de reais. Foi para quitar um compromisso específico, o chamado CRI-AX. Isso.
Ao liquidar essa dívida e desarmar outras posições arriscadas, o fundo terminou março como credor líquido. A alavancagem ficou em menos 1,35%. Na prática, o que isso significa? Eles deixaram de dever dinheiro ao mercado. Pelo contrário, passaram a ter caixa excedente limpo. No ambiente hostil, onde o custo da dívida está asfixiando dezenas de empresas, ter a própria casa sem nenhuma dívida é uma vantagem competitiva enorme. É um respiro vital. A macroeconomia foi domada e o balanço foi limpo, mas nós prometemos lama e canteiro de obras, não é? Promessa é dívida. O relatório detalha situações bem críticas de crédito, os famosos casos de inadimplência profunda. Vamos pegar o caso do CRI Vanguarda, lá no Piauí. Esse caso é uma verdadeira saga. O documento relata que a construtora original do empreendimento desviou vendas e simplesmente não entregou os prédios. E a minha dúvida é: como é que um fundo cujos gestores estão sentados em escritórios refrigerados na Faria Lima, em São Paulo, assume o controle físico de um prédio a milhares de quilômetros de distância, lá em Teresina? Lembra daquela alienação fiduciária de titânio que a gente acabou de explicar no MCIA 11? Ah, transferência no cartório? É aqui que ela é testada no mundo real, com força total. A construtora no Piauí falhou miseravelmente. A securitizadora, que é a empresa estruturadora que representa oficialmente os cotistas do SNCI 11, acionou os contratos e legalmente transferiu a posse das unidades, tudo para o nome do fundo. E aí acabou a teoria bonita e começou o problema real, na poeira. Exatamente. Eles herdaram 2 pepinos gigantescos. O primeiro é o edifício Jonathan Nunes, que está pronto fisicamente, mas completamente travado por problemas burocráticos imensos de habite que foram deixados pela gestão antiga. Sem o habite, você não entrega a chave para ninguém. E o segundo pepino? É o edifício Dom Severino, que é uma carcaça de obra inacabada, parada na casa dos 80% de conclusão. E a gestão de São Paulo teve que intervir. Sim, eles tiveram que colocar equipes lá no chão, em Teresina, estão prospectando ativamente novas construtoras locais sérias para assumir as plantas e, bater o último prego para terminar os prédios de vez. E as perspectivas financeiras disso? O laudo atual, que o relatório apresenta com muita transparência, projeta recuperar cerca de 60% do custo de aquisição inicial desse ativo. Obviamente é uma perda que machuca o balanço no curto prazo, não tem como negar. Machuca muito, mas é o trabalho árduo necessário para não ver 100% do dinheiro virar pó num elefante branco abandonado no Piauí. É redução de danos. Faz sentido. E essa dor para recuperar o capital em cenários de estresse máximo fica ainda mais explícita nos casos dos CRIs Aziz e RDR mencionados no texto. Nesses, a briga foi feia. Lá, eles usam uma palavra que dá calafrios em quem acompanha o mercado de crédito. Haircut. É uma palavra dolorida. Que é basicamente um perdão parcial da dívida. Em algumas séries do CRI Aziz, foi aprovado um corte de até 48% do valor que o fundo tinha direito a receber. Quase metade do dinheiro foi perdoado. E abrir mão de quase metade do dinheiro só como insanidade financeira à primeira vista, sabe? Soa como queimar dinheiro. Mas o relatório usa um termo que precisamos esclarecer. Eles falam em conceder esse corte massivo numa série subordinada para conseguir salvar a série sênior. Espera, antes de avançarmos, para quem não respira a estruturação de dívidas, o que significa na prática essa divisão? É um mecanismo brilhante de proteção. Eu fico imaginando como uma equipe de resgate lidando com uma demolição controlada, sabe? Aquela situação onde algumas janelas vão quebrar, os haircuts, mas o objetivo central é salvar a fundação do prédio inteiro. Essa analogia da demolição controlada é perfeita. O prédio não pode cair de jeito nenhum. Quando um CRI é emitido no mercado, a dívida total é fatiada em níveis de risco diferentes, justamente para atrair diferentes perfis de investidores. Tá. E a série sênior? A série sênior é a cota de segurança máxima. Ela recebe os pagamentos de juros primeiro de todo mundo e, se der qualquer problema na obra, ela tem a prioridade absoluta na devolução do dinheiro no caso de liquidação do ativo. É o pessoal com passe VIP no resgate e a subordinada. Já a série subordinada é quem aceita correr o maior risco de calote lá na base,
mas em troca de uma promessa de juros muito maiores. Ela serve na prática como um escudo de proteção. Se faltar dinheiro, o prejuízo começa comendo e destruindo a série subordinada antes de sequer encostar no centavo da série sênior. Entendi a dinâmica mecânica. Voltando para a analogia da demolição controlada, o fundo aceita explodir e perder parte da estrutura secundária, que é esse corte absurdo de 48% na série subordinada, deliberadamente para garantir que o alicerce principal, a série sênior, onde está o dinheiro grosso de quem investe no fundo, fique de pé e seja salvo. É isso? Exatamente isso. É pura redução de danos e pragmatismo matemático. Por que conceder quase 50% de desconto? Porque o galpão industrial que servia de garantia principal para esse crédito ruim finalmente encontrou um comprador interessado no mercado. Um respiro de esperança. Só que a proposta de compra desse interessado era muito menor do que a montanha de dívida que foi acumulada e inflada por juros moratórios durante todo aquele longo período de inadimplência. E se a gestão cruza os braços e diz, não dou o único centavo de desconto, quero tudo ou nada? Se eles fazem isso, a venda do imóvel simplesmente não acontece. O comprador vai embora, o prédio continua lá, vazio, se deteriorando com a chuva e o tempo, acumulando uma dívida impagável de IPTU e, pior, correndo o risco iminente de uma invasão. O que zeraria o valor de tudo. Então, ao conceder o corte justamente na fatia subordinada, que já era o escudo projetado para absorver impacto, eles destravam a venda do imóvel na mesma hora e garantem o resgate integral e absoluto da série sênior. O dinheiro grosso volta para o caixa, são e salvo. E no CRI-RDR, a mecânica que eles operaram foi parecida, né? Muito semelhante. Aceitar imóveis em dação em pagamento, ou seja, pegar as chaves logo para limpar a sujeira que estava no balanço, assumir um prejuízo parcial ali no papel, de forma controlada, mas recuperar a liquidez máxima possível no menor tempo de tela que o mercado permitisse. É um xadrez de altíssima tensão. E no final, quem ganha é quem sabe sacrificar um peão no momento exato para proteger o rei a qualquer custo. Perfeitamente resumido. É impressionante a complexidade disso tudo. Nossa, nós passamos por 3 universos completamente distintos hoje, e tudo dentro da mesma fotografia de março de 2026. 3 mundos operando em paralelo. Começamos vendo o BRC-11 espremendo algoritmos de entrega de última milha e fechando contratos blindados pela inflação por mais 10 anos lá na Bahia. Muito suor comercial. Depois vimos o MCICI-11 fazendo uma engenharia financeira cirúrgica, retendo centavos preciosos como amortecedores e travando propriedades em cartório para não sofrer calotes milionários de prédios de luxo na Vila Nova Conceição. Proteção jurídica extrema. E finalmente fomos para a guerra aberta no SNCI-11. Vimos gestores engravatados assumindo canteiros de obra inacabados no Nordeste e realizando demolições controladas na dívida para salvar o capital principal. Tudo isso em meio a uma crise global do petróleo. Um caos administrado com maestria. Então, amarrando todas essas pontas que soltamos hoje, o que isso tudo significa no final do dia, para quem nos ouve, acorda, abre o aplicativo da corretora e vê o rendimento lá na tela? Significa que precisamos, de uma vez por todas, encarar uma contradição que é simplesmente fascinante no mundo dos investimentos. Qual seria? A famosa renda passiva. Aquele conceito extremamente sedutor que atrai quase todos os investidores pessoa física para o mercado de fundos imobiliários, só se materializa na conta bancária de forma suave porque existe uma engrenagem de gestão violentamente ativa, girando nos bastidores. O tempo inteiro. Sem parar. O silêncio do celular recebendo a notificação limpa do dividendo exige que, em algum escritório fechado ou num canteiro de obras cheio de poeira, equipes inteiras estejam renegociando índices inflacionários com redes de farmácias gigantescas ou modelando reservas estatísticas super complexas para suavizar o impacto dos juros no mês a mês. Ou ainda travando batalhas jurídicas monumentais e demitindo construtoras para executar garantias falidas. A passividade confortável de quem recebe é integralmente subsidiada pelo estresse brutal de quem gere os riscos num ambiente macroeconômico implacável. É o preço oculto da tranquilidade. E isso nos deixa com um pensamento provocativo final que os relatórios muitas vezes escondem ali nas entrelinhas.
Será que nós, como mercado, estamos avaliando o verdadeiro valor humano, a capacidade intelectual e as incontáveis horas de sono perdidas dessa tal gestão ativa? É uma reflexão pesada. Ou será que o investidor médio ainda olha o mercado imobiliário como se fosse uma daquelas máquinas automáticas de refrigerante, onde a pessoa só insere a moeda do capital, aperta o botão e exige que a lata caia gelada, ignorando de propósito todo o gigantesco e caótico complexo logístico e humano que precisou acontecer para ela chegar ali intacta? Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.